Passando para a página 8, a gente tem a questão número 3. No futebol, a expressão mão de alface se refere aos casos em que o goleiro não mantém a mão firme ao tentar defender uma bola chutada para o gol. Em geral, isso acontece quando a bola vem em alta velocidade e ele tenta fazer a defesa com as pontas dos dedos. Em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate nas mãos do goleiro, mas mesmo assim entra no gol? Então vamos lá, a gente vai descrever. Então, vamos lá, questão número 3. Precisamos escrever. Quanto maior a velocidade da bola, vírgula, mais firme o goleiro precisa ser. Por que o goleiro precisa ser mais firme quanto maior a velocidade da bola? Porque quanto mais velocidade a bola tem, ele tem que ter agilidade para pegá-la, né? Então, vamos lá. Então, aqui, quanto maior a velocidade da bola, mais firme o goleiro precisa ser para pegá-la. Para pegá-la, né? Ou seja, exige mais força. Então, conforme a velocidade da bola, vai precisar exigir uma quantidade de força maior para poder pegá-la, não é? Porque quando ela bate na ponta dos dedos dele, se ele não tiver firmeza na mão, ela vai entrar pro gol. Ela não vai ter a hora que levar a mão, não vai ter força para rebater ela para voltar para fora, tá? Questão número 4. Na imagem, represente por meio de vetores, que são flechas, a força peso e a força que o cabo do lustre faz para preenchê-la no teto. Vamos lá, questão número 4. Aí vocês têm um lustre desenhado. Em cima do lustre, vocês vão fazer as setas em cima do lustre, tá? Aí aqui, então, bom, vocês vão fazer uma setinha pra cima, em cima do cabo. Essa setinha em cima do cabo é a força do cabo. Aí vocês vão escrever que é a força do cabo. A outra seta, eu vou até fazer de outra cor pra vocês verem. Vocês vão fazer para baixo, estudo em cima do lustre, tá? Essa aqui é a força peso, tá? Por que força peso? Porque está pesando para baixo. Então, a força do cabo é a força que sustenta, então ela é para cima. E a setinha que está abaixo, chamada de vetor, é a força peso, tá bom? Questão número 5. Como o lustre está parado, podemos dizer que a força resultante que age sobre ele, qual que é a força resultante? Qual que é a força que resulta quando o lustre está pendurado? E aí? Letra A, é igual ao peso do lustre? Letra B, é igual à força do cabo que o sustenta? E letra C, é zero. Qual que é a força resultante? As forças não são opostas, uma para cada lado? Então, quer dizer que a força resultante é zero. Por quê? Porque tem uma para cada lado, tá? Aí vocês marquem aí a opção zero. Questão número 6. O que é a força resultante?
E aí, o que é força resultante? Vamos utilizar então o significado, o conceito, a definição do que é força resultante, tá? Então vamos lá, o que é força resultante? Como podemos determinar a força resultante com base em duas forças que agem em um corpo no mesmo sentido ou sentidos contrários? O que é força resultante? Ela é o resultado, de... O que é força resultante? É o resultado de diversas forças. Qual que é a próxima pergunta? Como podemos determinar a força? Com base em duas forças que agem em um corpo no mesmo sentido. Então vamos lá. Então, duas forças que agem em mesmo sentido deve-se somar as intensidades. Deve-se somar as intensidades. Já as duas forças que agem em sentido contrário, duas forças que agem em sentido contrário, o que acontece? Deve-se o quê? Diminuir, não é? Então, deve-se subtrair. Então, o que acontece? Quando são duas forças, que é força resultante. O que é força resultante? É o resultado de diversas forças. Quando as duas forças estão aplicadas em uma mesma direção, que agem no mesmo sentido, empurrando uma mesma direção, a gente soma as duas forças. Quando as duas forças estão aplicadas em sentidos opostos, um lá e o outro aqui, aí o que acontece? Em sentido contrário, a gente deve subtrair. A gente pega uma força menos a outra. Aí você encontra a força resultante.